Vasconcelos, psicóloga especialista em comportamentos alimentares, e hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante, que é a volta do culto à magreza. Nossa, novidade, né? Na verdade, nunca parou isso. A única diferença é que agora só piorou. Nós estamos cultuando, estamos num momento de idealização da da magreza extrema, na verdade, né? Não basta só ser magra, precisa ser aquela magra quase que cadavérica. Eu não sei se vocês viram recentemente, mas uma influenciadora acabou falecendo por conta dessa questão, né, de sempre querer emagrecer mais e mais e mais, a ponto de acabar falecendo, e ela tinha 22 quilos. Bom, nem preciso explicar a gravidade disso. Mas onde que tudo isso começa? Tem, né, se a gente for ver assim, relatos na história mesmo do culto da beleza, que ele vai variando conforme o passar dos séculos, né, o passar dos anos. Tá, mas aí, se a gente for fazer essa linha do tempo, fica gigantesco esse vídeo. Eu quero fazer um recorte aqui. Lá nos anos 80 para 90, nós tínhamos uma modelo que ela trouxe muito essa imagem da magreza e vinculada também até mesmo com uma questão mais deprimente né, da imagem. Então usava maquiagens escuras, né, lápis preto carregado, roupa preta, muito magra, e trazia aquela imagem de uma mulher até mesmo adoecida. Então era um corpo muito cadavérico. Aí pula lá para os anos 2000, que teve as modelos, a Gisele Bündchen e a Adriana Lima, que trouxeram, né, para o mundo aí a sua beleza, mas com isso elas viraram para nós brasileiras uma grande referência. Então as meninas, principalmente, que eram adolescentes nessa época, por exemplo, eu era adolescente nos anos 2000, nós consumíamos muito essa imagem da Adriana Lima e da Gisele Bündchen como um padrão ideal de beleza. E não bastava só isso, a moda reforçava que você deveria ser bem magra, porque as calças, por exemplo, né, quem foi adolescente nessa época vai lembrar bem, eram muito baixas, né? Quando eu vejo minhas fotos, eu falo assim, gente, como que eu usava uma calça dessa, assim, sem condições, né? Uma calça extremamente baixa. E quanto mais magra você fosse, mais bonita você ficava naquela calça. Até porque tinha um julgamento muito grande. Se uma mulher que tinha uma barriga um pouco mais prominente, se fosse alguém que fosse mais obeso, primeiro que os números, eu acredito que era mais complicado do que hoje para achar. Eu não sei falar, porque sempre foi muito magra, então acho que essa questão, né, para mim, na época, não era difícil. Hoje, olha só, por mais magra, né, eu sou magra, e tenho dificuldade hoje em dia de achar roupas na numeração. Cada vez que eu vou, tipo, eu acho, né, lógico. Mas, assim, não é tão fácil quando eu era mais novinha. Quando eu era novinha, a moda priorizava aquela magreza extrema e tinha roupas para essa magreza extrema. Agora, é tão absurdo, mas tão absurdo, que até quem é magra não consegue, ou tem muita dificuldade de achar suas roupas. Mas vamos por parte, né? Eu tava falando dos anos 2000, já pulei para agora. Bom, nos anos 2000, além dessas referências, dessas modelos que eu citei, também tinham as revistas que nós adolescentes na época consumíamos, que era Atrevida, Toda Tinha, Capricho, e que trazia, por exemplo, as atrizes da Malhação, e falava, nossa, fulano tá em forma, fulano tem um corpo lindo, fulano não sei o quê. E falava dessas mulheres, e você via imagens e falava, nossa, é linda mesmo, olha, ela é magra, olha, ela é linda mesmo, ela é magra. Eu lembro disso, que eu achava muito bonita a barriga da Samara Filippo, que a barriga dela era sequinha, assim, esticadinha e tal, e era tipo, ai, olha só, eu lembro disso, que eu tinha quase que uma obsessão, assim, não, eu quero ter uma barriga assim, e eu sempre prestava muita atenção na minha barriga, eu sempre conferia minha barriga no espelho, e gente, eu era super magra, sempre fui muito magra, e aí eu ficava feliz, porque minha barriga era magra, tipo, era esticadinha que nem a da Samara Filippo, né? Bom, vai vendo. Aí tinha a Fernanda Souza, que na época, eu lembro disso, que eu assistia, e tinha, né, essas falas como se ela fosse... Eu não lembro se falava que ela era obesa, mas como se ela estivesse acima do peso. É isso, ela estava acima do peso. Tem até uma revista que um tempo atrás o pessoal retomou e fez nessa análise, assim, poxa vida, quando você olha hoje, você vê que ela é magra, gente, pelo amor de Deus, né?
E na época ela era tida como uma pessoa que estava, acima do peso. Eu não lembro, eu deveria ter visto, né, o que estava escrito, mas era algo assim, ela está acima do peso, mas ainda está em forma, mas ainda está linda, uma coisa assim, né? Já começa por aí. Agora vamos pular lá pra frente, nos anos, vamos colocar 2020, começou, né? Tem uma tentativa ali de trazer as roupas nos formatos de vários tipos de corpos. As propagandas começaram a mudar e, então, todos os corpos são lindos, e colocava as mulheres de todos os corpos. Aí parecia que tava indo tudo bem, né? Tá bom. Bom, como eu já estava atendendo vários pacientes aí de transtornos alimentares, e aí eu já estava estudando, pesquisando algumas coisas, e eu sempre gostei de moda, eu vinha observando e falava, mas pera lá, nas propagandas, ok, que tá aparecendo isso, nos discursos, entre as pessoas tá aparecendo isso, mas o transtorno alimentar, cada ano que passa, ele aumenta mais. Então, assim, alguma coisa não estava coerente, tá? Aí, como eu gosto de moda, eu comecei a pensar assim, não, tem alguma coisa, tem algum link ali que eu preciso olhar, eu preciso parar para observar. As modas não é... As tendências da moda, ela sempre priorizou o corpo magro. Não adianta você falar assim, não, mas mudou um pouco. Mudou um pouquíssimo, né? Teve uma vez que teve um desfile que tinha uma modelo obesa e todo mundo falou, nossa, que enfim, tal. Mas depois você viu várias assim, obesas, que desfilavam? Não, né, minha filha? Você viu que voltou todas as magrelas lá para desfilar. E qual que é a questão? Quando você observa que para você estar incluso num grupo, por exemplo, você precisa de códigos, você vai em busca desses códigos. Então, vou colocar a roupa, a vestimenta, o que está na moda, como se fosse um código. E se você não segue isso, é como se você não pudesse pertencer àquele grupo. Vamos colocar ali as atrizes, né? Se você for observar, a maior parte delas são super magras e cada vez mais magras. Se elas não têm aquele corpo, muito provavelmente vai ser muito difícil ela conseguir um papel. Então, ela tem que seguir aquele código. Se a gente está num grupo de amigas, para ninguém ficar falando de você, você vai ter que ser magra. Que daí todo mundo vai te elogiar caso você seja. Falar, nossa, você viu a fulana de tal? Você viu como ela emagreceu e está linda? E se for obesa, a pessoa vai falar, amiga, você precisa emagrecer. E vai ficar te enchendo o saco. E aí, por uma questão assim, nossa, né, de até certo pertencimento, aí você vai lá e vai fazer de tudo para ser daquela forma, para a pessoa poder ver. Ou quem sabe você escutou lá, né, da sua mãe, por exemplo, que você tinha que ser magra para ser feliz, ou ser magra porque senão ninguém vai querer você, sabe essas coisas assim? E tudo isso são fatores que contribuem para a pessoa ter um transtorno alimentar. Isso é extremamente perigoso porque o transtorno alimentar ele pode levar a pessoa à morte. Mas, né, por que será que ninguém fala disso, não é mesmo? Então, vamos agora pular mais um pouquinho mais para frente, agora 2025. Agora, não sei nem o que falar, porque assim, olha, só pega o Instagram, só olha pro Instagram. O tanto que as atrizes vêm emagrecendo cada vez mais, muito, mas muito. As que já eram magras, você olha assim e fala assim, mas gente, o que aconteceu? Tá cada vez mais magra, aparece os ossinhos aqui. E eu já estava até conversando com algumas pacientes minhas, o que você tem que tomar cuidado é que a gente começa a achar interessante, a gente começa a achar bonito. Eu já me peguei várias vezes esse ano, porque como eu vou casar, né? Em vários momentos pensando assim, eu tenho que emagrecer. Aí eu falo assim, gente, mas por que eu tenho que emagrecer se eu já sou magra, né? Meu Deus do céu. Porque tem uma fala, né, que tá aí há muitos anos, que é assim, a noiva não pode engordar, a noiva tem que ser magra, a noiva tem que entrar no vestido. Então, por mais que eu seja dessa área, vai vindo, gente, por mais que eu seja dessa área e tenha consciência, vira e volta, eu me pego, eu falo assim, não, mas eu vou ter que emagrecer mais um pouco, não, mas eu vou emagrecer mais um pouco, né, e tem que tomar muito cuidado. Agora, imagina quem não tem as informações e não tem essa consciência de que o tempo todo a gente é levado a gostar desse ideal de beleza, de padrão, né? O pessoal fala muito da obesidade, tratamento de obesidade, ok, concordo, inclusive eu faço tratamento da obesidade, muitas das minhas pacientes que me buscam é para o emagrecimento, só que parece que o povo esquece de falar que, né, a magreza também é perigosa, aliás, é muito perigosa, mas como ela está pautada por um ideal de beleza,
aí passa, né? Tem um reforço, um elogio muito grande. E muitas vezes a pessoa tem um transtorno alimentar, por exemplo, anorexia e bulimia, e tá lá você elogiando a pessoa, falando, nossa, olha, agora você está mais bonita, você está mais bonita. E a pessoa, né, tem toda uma questão com autoestima e tudo mais, e vai emagrecer mais ainda, e ela não vai achar que tá bom, e assim vai. Essa reflexão, acho que ela é complexa, tem vários pontos a ser analisado, mas eu queria que vocês observassem o quanto que a moda faz você querer emagrecer. E a próxima tendência da moda são as roupas de ginástica. São roupas extremamente coladas e para quem já andou aí pesquisando os estilos novos, tem muito, tipo costuras, né? Então tem a costura marcadinha assim, que fica o formato da cintura, a calça tem um tipo de risco, tu vai observando. E a tendência é dessas mulheres que vão usar essas roupas, e no final todas nós vamos acabar usando se não estiver atenta, é ficar super magra, porque como o tecido é muito apertado, você não vai querer que marque, que apareça coisas, né? E digo mais, já tá aparecendo, provavelmente vai ser assim, que vai ser aquele corpo extremamente magro, mas ao mesmo tempo malhado, sabe? Vai ser por aí. Então, fique atenta, se cuide. Se você se sente à vontade para conversar com alguma amiga sobre isso, você percebe que tem sofrimento com as suas questões alimentares, converse com alguém, busque ajuda. Eu estou aqui para ajudar, posso indicar também outros profissionais sem problema algum, né? Mas o importante é cuidar, porque o negócio, eu acho que só